correto? Então, nesse contexto, realmente, Satanás, ou todos os anjos caídos, não vão ficar de fora. Deus não os criou para ser o que se tornaram. Eles se tornaram por terem o quê? Livre-arbítrio. Do contrário, não teriam essa escolha, essa hipótese também. Não gozaria dessa hipótese. Agora, veja lá em Jó, capítulo 1. Verso 6. Jó capítulo 1, verso 6. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus fechou as portas para que Satanás não tivesse nenhum contato, nenhum possibilidade de retorno, de relacionamento? Não. Você vê isso aqui no verso 6, né? Diz lá, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Isso são evidências de alguém que vive em santidade, temente a Deus e que se desvia do mal. Você vê novamente lá no capítulo 2. Então, você vê que Deus nunca fechou a porta. Agora, o que exatamente aconteceu? Aí, como isso não faz parte do nosso mundo, nós temos poucas informações concretas sobre isso, sobre o mundo, dos anjos, da criação de Deus fora do planeta Terra. A história que nós temos detalhes, e também entra dentro do contexto da história da redenção, é do Éden para cá. Várias outras situações são fora dessa dimensão do nosso planeta, mas não significa que a gente não tenha a liberdade de pensar, conjecturar, imaginar. Então, no contexto de Satanás ou de Lúcifer, que a gente mais comumente se refere, você tem algumas informações que a Bíblia nos mostra. E um dos textos mais citados nesse contexto aqui é Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11. Ezequiel 28, a partir do verso 11, que aqui é uma comparação, um paralelo a um determinado rei, que aqui diz rei de Tiro, né? Que é assim, uma nação, era uma cidade portuária. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então aqui Deus dá ao profeta um paralelo, uma situação paralela que identificava a atitude deste rei, desse homem, desse político. Então diz assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então isso aqui é uma maneira de mostrar como que ele era cercado de esplendor, de glória, de beleza, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras, como Deus o havia criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, ou seja, nós poderíamos colocar aqui como na multiplicação da tua influência, se encheu o teu coração, o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, isso é uma lamentação, não apenas uma comparação com o rei de Tiro, mas também mostra uma lamentação do próprio coração de Deus em relação a um ser que ele criou de uma forma tão especial. Não era para terminar daquele jeito, mas se tornou isso. A outra citação que você tem está em Isaías, capítulo 14. Isaías 14, a partir do verso 12 até o 15. Isaías 14, versos 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Né? Então, é uma outra citação a respeito de Lúcifer, ou esse querubim que Deus formou, criou de uma maneira tão especial. Nós não temos muitos detalhes a respeito, porque não é o nosso mundo, não é a nossa dimensão, e a Bíblia, que é a revelação pessoal de Deus, é o Deus andando, se revelando a nós, homens, né? E quanto tempo tem
a existência do ser humano na Terra. Você tem ideia disso? Desde o Éden até hoje. Desde Adão até hoje. Chuta. Hã? Isso é da história de Jesus para cá, né? Mas não é mais tempo do que 6.000, 7.000 anos. Desde Adão até agora. Quando você estuda a geografia, né, e fala sobre a Terra, então aparece lá milhões de anos, não é? E aí você estuda os animais pré-históricos, os grandes dinossauros, tem tantos filmes sobre isso, mas isso remonta a uma idade muito anterior à existência do homem, segundo o relato bíblico. Isso também te leva a conjecturar que a Terra é bem mais velha do que o homem. E os fósseis que muitas vezes são achados, estudados e colocados em museus de história natural, você vai ver que não é compatível com a raça humana sobre a Terra. Isso deve te levar a pensar a respeito disso, né? E aí entra num contexto que eu gosto muito, que é ficção. Quem aqui conhece C.S. Lewis? As Crônicas de Nárnia é uma das criações dele, né? Nessa área de ficção, que é uma delícia, já li várias vezes. Mas ele escreveu muita coisa, tanto na área de teologia, como na área de filosofia, como também nessa área de imaginação, né? E tem uma trilogia chamada Trilogia Cósmica, que é muito legal e te faz viajar para longe, né? Então, na trilogia cósmica, tem o primeiro livro, Longe do Planeta Silencioso. Eu acho que a versão mais recente é Além do Planeta Silencioso. E é interessante, e na conjectura, na viagem dele, tá? Ele conta a história de dois cientistas físicos que conseguiram criar uma nave espacial para exploração planetária, né? Então eles conseguiram sair daqui da Terra e foram a um outro planeta, que quando você começa a fazer as ligações, as deduções, dá uma ideia de ser Marte. E eles foram com o objetivo de explorar o planeta, achar riquezas, minerais e essas coisas. E, para surpresa deles, isso eu estou falando do livro, isso significa imaginação. Vocês estão aqui, é uma ficção, é uma conjectura, isso não é doutrina, tá? Isso é só para você imaginar. E aí eles encontram vida moral lá nesse planeta. E eles ficaram muito surpresos, encontraram alguns seres que eles interpretaram como eram evolucionistas, esses cientistas, tá? Eles interpretaram que aquele planeta era um planeta novo que estava assim começando
a forma de vida e os seres, que não eram humanos, eram morais, mas não eram humanos, é diferente. Humano, né, você conhece, você é um humano. Era uma moral e inteligente. E eles acharam que era assim um protótipo daquilo que é a ciência, a paleontologia, fala a respeito do mundo antigo, dos animais pré-históricos e dos homens da caverna, e aqueles negócios que a gente estuda aqui. E eles se interpretaram assim, e eles tentaram fugir, não queriam conversa, não tudo, mas por fim eles descobriram que o líder, o senhor daquele lugar, queria ter contato com eles, não, e eles estavam sempre fugindo. Então, eles imaginaram, a próxima vez que a gente voltar aqui, a gente vai trazer uma pessoa lá da terra, um terráqueo, para apresentar para esses aqui. Então, vai ser sacrificado, morto, sei lá. Aí a gente já não tem nada a ver, larga para lá e pronto, né? Os caras não eram sangue bom, não. E aconteceu isso. Eles voltaram, estavam se preparando para uma outra viagem, né, nesse mesmo planeta. E eles tinham um rapaz que trabalhava lá para eles, era um serviçal, né? E esse rapaz, ele era grandão, forte, então ele carregava água, rachava lenha, todo esse serviço assim de fazenda. Eles moravam numa fazenda assim, bem longe da sociedade. E ele era meio retardado mentalmente, tinha umas dificuldades mentais, né? Então não era brilhante, não era assim muito inteligente. Então ele falou, vamos levar ele. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, já viu isso? Aquele menino, aquele rapaz, ele podia ser meio lunático assim, mas ele não era estúpido, não. E ele percebeu que esses homens não tinham boa intenção para com ele. E no dia de preparar a nave para viajar, quem disse que eles conseguiram colocar esse rapaz dentro da nave? Ele era forte e ninguém conseguiu, os dois não conseguiram dominá-lo para botar ele dentro da nave. Nessa história tinha um outro ser que apareceu no processo. Ele era um homem cristão, professor na universidade, numa universidade na Inglaterra, e ele terminou o ano letivo, estava muito cansado, né, querendo desaparecer, e ele falou, quer saber, eu vou sair para viajar, para andar, curtir a natureza, e não vou dar endereço, não sei nem para onde eu vou. E ele entrou nesse caminho e saiu com a mochila nas costas e foi andando até que de repente ele descobriu que não fez os cálculos direito, ele estava num lugar remoto, não tinha estalagem, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. E ele, olha, agora eu estou com fome, estou precisando descansar. E aí, longe ele viu uma luzinha acesa, estava entardecendo, uma fumaça saindo na chaminé e foi para lá. E era um casebrezinho, tinha só uma mulher lá dentro e ela estava desesperada, preocupada, porque o filho dela não tinha voltado para casa e ele era muito metódico, ele fazia assim todas as coisas no momento exato. Eu acho que ele era um autista, igual o Hércules, meu filho. Né? Bem metódico assim, rotina, né? E ela estava desesperada e esse homem, né? Eu falei assim, mas minha senhora, então, onde é que está o seu filho? Ah, ele trabalha numa fazenda que fica nessa direção, assim, tem uns 3 quilômetros daqui. Aí ele, tá bom, senhora, a senhora descansa, fica tranquila que eu vou lá atrás do seu filho. E era esse menino que alguém estava tentando botar dentro da nave. E aí chegou lá e encontrou aquele casarão, parecia um castelo assombrado, né, assim, cheio de, né, bem reservado, assim, não tinha nada ao redor, era um lugar para que ninguém descobrisse. E ele bateu na porta. E ninguém atendeu. Bateu de novo.
E bateu de novo, porque ele ouviu barulho lá dentro, barulho, e gritos e coisas assim. Era os dois tentando colocar o sujeito dentro da nave. Até que ele, de tanto ele insistir, bater na porta, alguém foi lá e abriu a porta. O que você quer? Bem assim, grosso. Ele, olha, eu estou aqui atrás de um menino que trabalha aqui, não sei o que, a mãe dele está muito preocupada, não sei o que, e ele teve que fazer uns trabalhos extra aqui, por isso que ele não foi para casa no horário certo, mas a gente já liberou, ele já foi. E aí, olhou assim para ele, acho que eu te conheço. Quem é você? Eu sou fulano de tal, tal. Nossa, eu sou fulano de tal, nós estudamos junto na faculdade, tudo aqui, né? Realmente eles tinham frequentado algumas matérias juntos na faculdade anos atrás. Aí um se tornou professor da própria universidade, o outro saiu para o mundo de negócio e agora estava nesse empreendimento intergaláctico. E aí conversa vai, conversa vem. Você entra aqui, vamos conversar, não sei o que, e o que você está fazendo aqui? Eu terminei o ano letivo, então quis dar uma curtida, assim, uma desparecida, ia sair sem eira, sem beira, sem rumo, e ninguém sabe que eu estou aqui, porque eu não quero... Aí o outro, ninguém sabe que você está aqui? Então, encurtando a história, deram uma bebida para ele, batizada, ele apagou. Quando ele acordou, estava dentro de uma nave espacial já em viagem, no meio do espaço sideral. E ele percebeu que aqueles dois eram complicados. Agora ele estava ali, no meio do espaço. Como voltar? Brigar com eles? Criar uma rebelião dentro da nave? Um cubículo pequenininho, não era uma boa ideia. Então, inteligente, ele era um professor universitário, ele era um filólogo. O que é um filólogo? Ninguém sabe. É um cientista na área de linguística. Então, o filólogo, ele descobre os troncos linguísticos, onde as línguas foram formadas e tudo, de onde vieram, né? Coisa assim. Ele era um cientista nessa área, ele dava aula sobre essas matérias. E ele falou, bom, se eu não posso me opor a eles, é melhor eu me aliar a eles. Então ele começou a se inteirar, querendo saber dos planos, o que era aquilo, não mostrou resistência, mas ele sabia que a índole dos dois lá não prestava. E para que criasse um clima, uma certa confiança, que aí na primeira oportunidade ele podia escapar. E foi o que aconteceu. A nave aterrissou lá naquele outro planeta, eles saíram, começaram a montar acampamento e todo aquele negócio, porque eles iam passar algum tempo lá. E aí na primeira oportunidade esse sujeito que tinha sido raptado, caiu fora. E os outros estavam armados, né? Mas ele conseguiu fugir. E depois de fugir, correr por uns 3 dias, 3 noites, estava exausto, cansado até, com fome, com sede, mas um lugar totalmente diferente, uma vegetação totalmente diferente. Ele não sabia o que comer, o que beber, se era envenenado, se não era, não sabia nada. Estava lá desiludido, sentado assim num lugar assim que parecia uma lagoa, um lado, e de repente surgiu do meio da lagoa assim um ser e se espantou de vê-lo, porque eram figuras, né, formas físicas totalmente diferentes um do outro, e os dois ficaram muito espantados, mas se encarando assim para tentar ver qual que vai ser a reação, né? Aí esse ser que surgiu lá do meio do lago, quando o outro prestou atenção, pela distância que estava, ele na realidade estava em cima de uma canoa comprida, né? O que exigia um equilíbrio fora de série, e ele tinha. Aí esse sujeito parecia amistoso, ele tirou
da lagoa, alguma coisa que dava para entender assim, como se fosse uma cabaça, alguma coisa assim, aquilo que viajantes antigos usavam para carregar água, líquido, né? E ofereceu para ele não esboçou nenhuma reação, ficou esperando. Aí o cara viu que ele estava desconfiado, pegou, destampou, bebeu e deu para ele. Aí, bom, se ele bebeu, então eu posso beber também. Então ele bebeu, ele estava com muita sede, deu alguma coisa para ele e ele viu que era um ser inteligente. Convidou ele para subir na canoa, ele foi, ele estava fugindo mesmo, não tinha para onde ir. E foi, e assim ele começou a ter contato com aquele povo. E por ser alguém dessa área linguística, esse povo fala, eles têm uma língua, e ele começou a aprender a língua desse povo. Aí depois de um tempo lá convivendo com eles, eu tenho que alertá-los a respeito dos outros 2 terráqueos que estão aqui e que não prestam. Ele não conseguiu vitória nenhuma no contexto de falar para eles, tenham cuidado, tem outros 2 parecidos comigo, mas eles não são bons não, né? E ele não entendia, eles não conseguiram entender de jeito nenhum. Só mais tarde, quando tantas coisas aconteceram que eu não vou contar, para vocês, quem sabe ler o livro, ele concluiu que naquele lugar não tinha acontecido a queda. O pecado não existia ali. Então eles não tinham nenhum conceito de egoísmo, de maldade, de brutalidade, violência, nada. Toda a natureza, todos os seres ali viviam em total harmonia. Por isso que ele não conseguia compartilhar ou comunicar esses conceitos de egoísmo, de maldade. E lá na frente todos ficaram sabendo que quem queria entrar em contato com os terráqueos era um querubim, que era o governador daquele planeta. Por que ele queria entrar em contato com os terráqueos? Porque algum tempo atrás, um bom tempo atrás, o querubim responsável pelo planeta Tulcandra, que era o nome da Terra, ou o significado de Tulcandra é silencioso, planeta silencioso. Por isso que o título do livro, Longe do Planeta Silencioso. Por que ele se tornou silencioso? Porque o querubim responsável por aquele planeta, ele se rebelou contra o Criador. E a rebelião dele causou um caos no planeta. Tudo foi destruído. E aí o Criador isolou esse planeta para que ele não tivesse nenhuma influência negativa sobre os outros. E esse querubim, ele estava curioso, o que é que o Criador tinha feito para restaurar esse planeta. E ele não sabia, então ele queria informações. Aí, você pode pesquisar, isso tem algum material, um destes, eu achei muito legal, foi escrito por uma pessoa em 1800 e alguma coisa, o nome dele é Tender, e ele escreveu um livro que está em português, que tem o título assim, Mais Primitivas da Terra. Ou seja, uma era pré-adâmica. Então ele conjectura sobre isso, que é claro, é uma área de ciência. Mas nas divagações deste Tender, 1800 e alguma coisa, ele fala a respeito do Deus amor, que é também perdoador, que é restaurador
E ele começa a citar, né, os atributos do caráter de Deus que nós conhecemos, está na Bíblia, mas em relação a Lúcifer, o que causou a rebelião, que rebentou todo o negócio, né? E nesse processo, aí entra uma coisa muito interessante que você pode ver na Bíblia. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, aí agora eu estou misturando as duas histórias, tá? 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aí você vê lá, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Que diz, o título desse capítulo é A Besta que Emerge do Mar, né? O verso 8 diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que foi morto desde a fundação do mundo. Aí você vê lá em 2 Timóteo capítulo 1, versos 9 e 10. 2 Timóteo 1, nove e 10, que diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Antes dos tempos eternos. Aí você vai um pouquinho mais para frente e vê Tito, capítulo 1, 2 e 3. Tito 1, 2 e 3, que diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Antes dos tempos eternos. Isso tudo são referências antes do Éden. Ou seja, você acha, agora a gente tem que conjecturar baseado naquilo que a Bíblia revela sobre Deus, tá? Então são pensamentos. Larissa, presta atenção, que você fez a pergunta, né? Então agora você depois vai ter que me ensinar para essa tudo. Deus, Ele é amor. Quem ama?
desiste? Quem ama deixa de amar? Quem ama perdoa? Quem ama faz o que for possível, o que for necessário para restaurar a pessoa caída? Deus é assim? Deus ama continuamente? Deus, Ele perdoa? Deus faz de tudo que é possível para restaurar? Deus teria uma outra atitude contrária a tudo isso que vocês afirmaram em relação a Lúcifer? Dá para pensar? Aí você vai lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 4 até o verso 6, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Será que os anjos que caíram não foram expostos a tudo isso que o autor de Hebreus está dizendo? Mas eles continuaram o quê? Irredutíveis, não aceitando, não querendo, escolhendo uma vida, um caminho de independência, ou seja, separados de Deus, não querendo viver em harmonia com o próprio Criador. Aí você vê lá no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, versos 26 até o 31, que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí, nessa conjectura, e é interessante observar o capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, está escrito o quê?
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus cria alguma coisa sem sentido? Deus cria alguma coisa vazia? Deus cria alguma coisa para ser feio, esquisito? Não. Aí você vê o verso 2 que diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Segundo alguns estudiosos eruditos dos originais, eles dizem que o termo correto é: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. O primeiro verso diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou do nada. Fez aparecer a matéria. Não existia matéria. Então Deus criou. Aí aquilo, por alguma razão, se tornou um caos. Algumas pessoas conjecturando, ou seja, pensando, tá? Esse tempo da criação era cheio de vida. E onde provavelmente, alguns sustentam essa ideia, existiram os grandes animais, os dinossauros, que pereceram. Um caos aconteceu e eles atribuem esse caos à rebelião desse querubim responsável por desenvolver esse planeta. Veja, gente, e a gente está conjecturando. O que é conjectura mesmo? Dando margem à imaginação, às possibilidades. Não é uma afirmação de nenhum fato como sendo verdade. São ideias que a gente tem que trazer para, explicar, quem sabe, alguma coisa que temos hoje com as nossas indagações, perguntas, curiosidades e assim por diante. E foi durante esse período de tempo que Deus recriou a terra. Aí você vê a partir do verso 3, Deus recriando. E ali, no final da recriação, de reordenar tudo que estava um caos, Deus cria também o homem, um outro ser, a sua imagem conforme a sua semelhança, o que não existia antes. E ele formou um jardim, que nós chamamos de Éden, que não está escrito lá como Éden, e colocou esse ser ali. Agora, no capítulo 3, faz uma menção a um outro ser que estava no Éden, além de Adão e Eva, que era quem? A serpente. Algumas pessoas falam que na realidade provavelmente era um dragão, uma coisa assim. E tem muitas menções em muitas culturas espalhadas pelo mundo do dragão, Especialmente na Ásia tem muitas menções, lendas envolvendo um dragão poderoso, inteligente, capaz. Tem muitos filmes de ficções que trazem essa figura para dentro do contexto. Agora me diz uma coisa, a gente sabe que não era um animal simplesmente, era um ser pensante, inteligente. A Bíblia mostra isso lá. Ele pulou o muro para entrar ali? Não. Deus sabia que ele estava ali? Sabia. Eva levou um susto quando viu aquele ser falando com ela? Não. Adão ficou preocupado. O que é aquele monstrengo que está ali falando com a minha mulher? Não. Então, o que você conclui quando você analisa isso?
Ele tinha acesso ao jardim e tinha também o quê? Permissão para estar lá. Por quê? Deus sabia. Se Deus não quisesse que ele estivesse lá, ele estaria? Não. Ele estava ali, então tinha permissão. Aí voltamos lá atrás, na era pré-adâmica, antes de Adão, e a conclusão de alguns autores, de alguns pensadores, que não são contemporâneos a nós, existiram bem antes da gente, mas nada é novo debaixo do sol, como diz Salomão. O que eles dizem? Essa é a conclusão deles. O Éden não era um teste para Adão e Eva. Era um teste para Lúcifer. Ele passou por todo o contexto de discipulado com o Criador, de restauração, mas agora ele precisava ser provado, testado. E qual que era o teste? Ele deveria levar à maturidade o casal que Deus colocou lá, que Deus criou, formou do pó da terra, soprou neles a fôlego de vida, e ele deveria desenvolvê-los à maturidade. Qual foi a Adão e Eva? Ele gerou desconfiança no casal a respeito do amor de Deus. Deus não ama vocês. Deus domina sobre vocês. Porque Deus não quer que vocês sejam conhecedores de todas as coisas. Porque uma vez que vocês se tornarem conhecedores de todas as coisas, seus olhos serão abertos e vocês vão dizer, basta, estou fora disso aqui, você não vai me obrigar a fazer isso não. Então eles foram induzidos a reagirem contra o amor de Deus, duvidando do amor de Deus. E aí veio o juízo sobre toda a natureza que Deus tinha sujeitado ao homem, mas também veio a revelação do Cordeiro que foi morto antes da fundação do Éden, desde os tempos eternos para trás. Quando Deus teve que literalmente apresentar para eles a consequência do pecado, a morte. Um animal foi imolado e eles foram cobertos com a pele daquele animal. E também veio a revelação, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aquilo passou a ser parte da história da humanidade até Jesus, porque todos aqueles sacrifícios eram uma maneira de lembrar que Deus daria ou manifestaria no tempo específico que Paulo chama de plenitude dos tempos, esse Cordeiro, o Cordeiro divino, que João Batista reconheceu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas era uma manifestação de uma decisão que foi tomada antes de Adão e Eva existirem. Não foi um plano B. Isso já foi uma resposta à própria criação do ser humano, com livre-arbítrio.
E, tendo livre-arbítrio, teriam, no caso, o poder de desobedecerem, de andarem contrário à vontade de Deus. E se acontecesse? Como lhes restaurar? Só seria possível através do próprio Deus, estendendo amor, graça e misericórdia para restaurá-los. Mas, provavelmente, nós não podemos provar isso, mas provavelmente, pelo caráter de Deus, por aquilo que Deus é, isso foi primeiramente manifesto a Lúcifer e aos anjos caídos. E nesse caso, Lúcifer. E ali, na sentença de Deus, a mulher, a Adão, a terra toda que estava debaixo, né, da liderança do governo de Adão, e também a serpente. Deus estabeleceu a sentença eterna, ou seja, este não é possível de ser restaurado, porque tudo que podia ser feito para ele ser restaurado foi feito. E ele recusou. Então não está em Deus não querer. É nele não aceitar. Essa é a situação. Não tem animosidade contra Deus, mas uma rebelião eterna do amor de Deus. E isso é estendido a todos nós. Quando aconteceu o pecado, gerou isso. E logo da descendência de Adão nós vemos dois casos bem específicos e opostos: Abel e Caim. Abel se submeteu, ele entendeu que ele precisava de um Salvador. Caim, ele disse: não, eu não preciso de um Salvador, eu me basto. Então, a oferta que ele ofereceu a Deus era uma oferta do fruto do seu próprio trabalho e esforço. E todas as religiões existentes no mundo têm essas duas plataformas. Ou você reconhece que você precisa de um Salvador, e você busca um substituto, ou então você depende de si próprio, através de caridade, esmola para ser aceito, através de sacrifícios que você mesmo providencia, através de reencarnação, quer dizer, eu não dei conta agora, então eu volto para continuar pagando até que eu esteja ok e posso ser promovido para o céu, seja lá o que você quer, né, o que você pensa, mas tudo isso é centrado em o Islã, por exemplo. Você tem lá os pilares da salvação do Islã. Você tem que ir a Meca, você tem que jejuar, então tem lá o período do você tem que dar esmola aos pobres, tem lá alguns critérios que são mandatórios para que, quem sabe, Allah vai ter misericórdia de você e te receber na eternidade. Mas depende do seu esforço. E entre estes está o dar a vida em sacrifício, eliminando, matando os oponentes a Allah. Daí você vê quantos perdem a vida e se explodem. Mas é a doutrina que eles aprendem. Se eu der a minha vida, se eu me sacrificar de tal forma
então eu já vou direto para o céu. Mas depende de si. E a salvação não depende de nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o contexto. Então, Satanás é o nosso inimigo, e ele quer de todas as formas agredir a Deus. Mas ele não tem como agredir a Deus, a não ser agredindo o que Deus ama, separando os filhos do Pai. Por isso que ele é o opositor a nós, a igreja. Mas ele não tem capacidade de ser um opositor a Deus. Então, Deus está realmente com as rédeas nas mãos. Satanás não está aí solto à vontade, não. Deus é todo poderoso, os céus na terra. Então, nesse contexto, realmente nós precisamos entender que aquilo que Satanás está fazendo, primeiro, nós damos permissão. Segundo, Deus me deu liberdade. E isso, de uma certa forma, corrobora para que a graça de Deus seja conhecida, para que nós possamos ver e fazer comparação entre bem e mal, luz e trevas, aquilo que presta, aquilo que não presta. Isso nos ajuda a reconhecer quem Deus é, o seu caráter e nos submeter a ele. Deu para entender um pouquinho? Aguçou um pouco a sua curiosidade de saber um pouco mais sobre essas coisas? Quem sabe você vai se tornar uma leitora assídua de C.S. Lewis também? Isso é o que a Bíblia também chama em alguns lugares de iniquidade, ou seja, pecado consciente. Isso é uma afronta a Deus. Não é uma questão de ignorância. Afronta a Deus e é também uma ação, uma vida totalmente contrária a amor, que é o que Deus nos chamou para viver. Pois é, hoje a gente fica por aqui. Para vocês pensarem, meditarem, discutir no quarto. A gente conversa mais. Que Deus te abençoe.